E o São Paulo abriu conversas com o Rodrigo Dourado, volante de 32 anos de idade, que vestiu por mais de uma década a camisa do Internacional. Dourado havia se mudado para o futebol mexicano, primeiro no Atlético São Luís, depois no América. Duas negociações com a participação de André Jardine, mas, como você sabe, o André Jardine deixou o América do México e o Dourado perdeu espaço no clube mexicano. Até por isso, o nome foi sugerido ao São Paulo, agradou, e o São Paulo pode avançar na contratação do volante de 32 anos de idade. Um negócio por empréstimo é a prioridade, se possível com o América ajudando com parte dos salários. Como o Dourado perdeu espaço e não será utilizado, o Tricolor tenta se fazer valer dessa questão para gastar o mínimo possível. Dourado, que disputou 37 partidas na última temporada pelo América do México, com 1 gol e 3 assistências. Foi titular em 30 jogos, reserva em 7. Ele termina a temporada em baixa, sendo reserva. Logo depois acontece a saída do André Jardine. Dá para dizer que Dourado perdeu seu status de peça importante dentro do elenco. Só para completar, registrar que Milton, o volante que seria contratado pelo São Paulo, numa troca em definitivo com o Ferrarese, essa negociação esfriou. Tudo porque o Botafogo não tem respondido aos últimos movimentos do São Paulo, aquela indefinição total que acompanha o Botafogo nos últimos tempos. A gente não sabe quem é dono, a gente não sabe como é que vai funcionar a montagem. Agora o Botafogo também corre o risco de perder seu treinador, Franklin Carvalho, na mira do Vasco da Gama. Recentemente o Alessandro Brito pediu demissão para trabalhar no Crystal Palace, um verdadeiro caos. E diante dessa dificuldade, sem respostas do Botafogo, São Paulo começa a buscar outras alternativas para essa função de volante. A gente trouxe pequenas atualizações, a Arboleda está treinando normalmente com o grupo. O que mais que a gente pode falar? O Domingos Duarte, o Arthur Chaves, está cada vez mais difícil, tá? Aquele feeling que eu trouxe para vocês, eu deixei bem claro. Falei, ó, gente, do que a gente conversa com o São Paulo, com as pessoas do São Paulo, eles vão fazer uma nova tentativa por Arthur Chaves e Domingos Duarte. Falaram para eu não descartar. Mas se eu sou vocês, eu começava a me conformar com o único zagueiro chegando, seja o retorno do Arboleda. Mas, enfim, meu feeling por enquanto está correto, espero estar errado. Acho que é legal o São Paulo buscar mais um zagueiro no mercado. Mas o que temos de cenário hoje é isso aí, né? As duas negociações estão ficando bem difíceis mesmo, tá? Thiago Maia pode ser contratado? Me mandaram uma matéria do blog do São Paulo falando que o São Paulo monitora a situação do Thiago Maia. E aí, hoje cedo, a gente foi conversar, foi entender staff, foi conversar também com o São Paulo. A gente já tinha falado uma vez sobre isso, acho que há uns 2 meses que o nome do Thiago Maia voltou a ganhar força, ainda com o Roger Machado no comando. E eu falei para vocês, foi só uma consulta do que a gente consultou do São Paulo, e eles falaram muito de uma maneira, cara, tem interesse? Tem, mas é a mesma se o Real Madrid também quiser ter interesse no cara. Então, tipo, meio que jogou como se fosse algo que não é uma inverdade do São Paulo monitorar, mas para negociação, abrir conversas, ainda não era nesse patamar. E aí, mais cedo, a gente foi levar de novo o nome, e do que a gente tem de apuração é o seguinte: o Thiago Maia não deve ser liberado pelo Internacional antes do vínculo e, acrescentando, o Internacional quer a renovação do Thiago Maia e já fez uma proposta para a renovação do jogador. E o staff do jogador acredita que a continuidade dele no Internacional é um caminho mais interessante para esse momento. Então o São Paulo monitora. É o nome no radar? Mas o São Paulo não fez nenhuma movimentação para a contratação dele, nenhuma mesmo. Só foi consultar, fez ali uma consulta, 6 meses. Pô, ele teria interesse? Quanto que ele ganha? Pô, legal, obrigado. Então qualquer coisa a gente retorna. Então não passou disso, então essa é a temperatura correta. E aí eu trago a versão também do lado do jogador, que a tendência maior é de uma renovação no Internacional. Ele pode assinar um pré-contrato no dia 1, né, já com qualquer outro clube, mas me passaram que é muito difícil dele assinar um pré-contrato. Porque imagina comigo, ele assina um pré-contrato com o São Paulo, com qualquer outro clube, ainda sob o comando do Internacional. Se o Internacional quiser falar, tá bom, então você fica aí no elenco aí. Fica aí 6 meses como sendo umas últimas opções como volante, já que o Internacional entende que ele já assinou um pré-contrato com outro clube, ou o Internacional também vai querer uma compensação financeira, ou até uma troca de jogadores. E hoje o São Paulo não tem lá jogadores para se ofertarem, o que tinha o Arboleda foi reintegrado. Então assim, Alex, por mais que eu vejo como um cenário que pode evoluir em 2027, acho que para agora
A prioridade do Pablo Maia, não, do Thiago Maia, é renovar com o Internacional, e pro São Paulo seria só se ele ficasse livre em 27. Então não é um nome que neste momento é um nome possível pro São Paulo, tá? Minha opinião bem rápida, acho que beleza. Se fosse um jogador livre no mercado ano que vem, a depender do cenário que a gente tiver de volantes, acho que pode ser, mas eu também não é um nome que me empolga. O Thiago Maia é um jogador mediano e ponto para mim. Acho que ele até projetava, né? Ele foi campeão olímpico em 2016, né? No Rio. Ele projetava ser há 10 anos. Ele projetava ser um volante que acho que ele não foi. Acho que para o padrão do futebol brasileiro ele é um bom volante, ok, um volante na média, mas eu não vejo ele muito diferente de Pablo Maia, não vejo ele muito diferente de Danielzinho, Bobadilla, jogadores que já temos. O Marcos Antônio aí sim, para mim o Marcos Antônio é um outro patamar de jogador referente ao Thiago Maia. Para a gente continuar só nessa linha de mercado da bola, vou trazer mais duas informações. A primeira é que o Pochettino, vocês vão lembrar do Pochettino, meio-campista, jogava no Fortaleza, e estava no Fortaleza até agora há pouco. Ele foi oferecido para o São Paulo novamente agora. E aí o São Paulo não quis abrir conversas para a contratação do jogador, por entender que não é um nome que o São Paulo gostaria de ter no seu plantel para agora. Porque no início do ano o São Paulo chegou a negociar, a conversar com o Fortaleza, uma possibilidade de fazer negócio. Na época, o São Paulo chegou a consultar vários jogadores do Fortaleza, que pertenciam ao Fortaleza. Tinha o Gastão Ávila, mas o Gastão Ávila jogou no Fortaleza, mas tinha voltado para o Ajax. O São Paulo chegou a conversar, e se eu não me engano, eu vou esquecer o nome do volante agora, mas era um bom volante. Eu não vou lembrar se era Matheus alguma coisa, Matheus Vargas, não sei. Mas o São Paulo chegou a conversar com os 3 nomes ali do Fortaleza para ver a viabilidade de contratação. Também chegou a conversar sobre Breno Lopes, o próprio Pochettino. Teve um outro volante que acabou... A Matheus Pereira. Era o Matheus Pereira, mas acho que tinha mais um. Mas o Matheus Pereira que acabou indo para o Corinthians também. Só que aí, no fim das contas, acabou não dando nenhum negócio e o São Paulo acabou mesmo só emprestando o Mailton lá para o Fortaleza. Foi, no fim das contas, o que eles conseguiram fechar. Aí, na época, o São Paulo chegou até a querer a contratação do Pochettino, se estudou a possibilidade de um empréstimo, só que aí o São Paulo desistiu ali porque o Fortaleza, na época, tinha uma sinalização de mercado de que chegaria uma proposta oficial de 3 milhões de dólares pelo Pochettino. E, obviamente, o Fortaleza estava mais disposto a fazer uma negociação por uma venda. E aí o São Paulo diminuiu esse interesse, viu o Cauli e começou a focar na contratação do Cauli e esqueceu ali do Pochettino. E aí, como o Fortaleza aceitou a liberação do atleta agora, o Fortaleza está na Série B, ainda quer se livrar de alguns atletas e tudo. E aí os empresários do Pochettino chegaram até o São Paulo, o Pochettino está saindo lá do Fortaleza, o Fortaleza está topando um empréstimo de 6 meses, vocês gostam? Vocês não querem a possibilidade da gente abrir uma negociação, empréstimo até o final do ano e tudo? Só que aí o nome foi vetado, tá? O técnico Dorival Júnior entende que para esse momento não é um nome que ele gostaria de contar. E aí uma pequena atualização, o camisa 10 que o Dorival gostaria de ter, possivelmente, deu uma esfriada. Por quê? Ele tá vendo, né, que as prioridades que ele quer não estão fechando, que é o ponta veio, que é o Victor Sá, o zagueiro, que ele queria, deve ser o Arboleda, e o camisa 8, que é o Nilton, que também até agora não avançou, não travou de novo essa negociação. E aí o Dorival, ele tá vendo a possibilidade dentro do plantel de evoluir alguns jogadores. Então ele meio que declinou dessa ideia também de ter um 10, de ter mais um articulador. Porque ele vê que o Cauli pode ser esse jogador em alguns momentos, ele quer contar com o Cauli sendo uma opção dentro do elenco e não ser um jogador titular. Ele tá vendo o Pedro Ferreira, ele tem gostado muito do Pedro Ferreira. E ele deve maturar um pouquinho mais o Pedro Ferreira, um jogador que ele quer trabalhar de uma maneira um pouco mais individual. Até o Lucas Silvestre está dando uma encostada nele para começar a fazer um trabalho legal com o Pedro Ferreira. O outro é o André Silva. O André tem trabalhado um pouco mais atrás, como um meio atacante, não um 10. Mas o meio atacante, alguém com mais liberdade. E o Dorival tem gostado dessa possibilidade, então também está começando a entender que dentro do seu plantel ele pode ter algumas variações interessantes a ponto do clube não precisar ir para o mercado. Porque ele está vendo, ele está pensando, cara, as opções que eu coloquei como prioritárias já não estão vindo. Então,
não tem por que eu colocar mais um 10 nisso. Deixa eles focarem lá. Essa ideia do 10 eu esqueço por enquanto. Se por acaso, durante a janela de transferências, as coisas acontecerem, eu volto a pedir esse nome. Mas, quando chegou a possibilidade do Pochettino, Dorival, o departamento de futebol, entendeu ali que não era um nome muito que empolgasse. E aí, o Pochettino está indo para o Vitória. Até pude conversar com o pessoal do Pochettino, eles confirmaram de que está tudo praticamente certo com o Vitória. Ele deve se tornar reforço aí do Vitória. E aí, mais uma informação, o zagueiro Bastos, do Botafogo, também foi oferecido para o São Paulo, só que também foi vetado. E o São Paulo tomou uma decisão em relação a seu executivo de futebol. Rui Costa, vale a lembrança, foi demitido na semana passada. E havia um interesse do São Paulo em fechar com Edmilson, ex-jogador do clube, que foi fundador de um clube de futebol, o SCA, e que nesse momento ajuda a seleção brasileira em meio à Copa do Mundo. O Edmilson pediu alguns dias até o fim do Mundial e o São Paulo optou por reforçar o nome de Rafinha, que havia sido contratado algumas semanas atrás como gerente de futebol. É o Rafinha quem vai conduzir o processo de contratações e renovações, além de eventuais saídas. A interpretação no Morumbi do presidente Arrim Assis é de que o ex-lateral, que se aposentou recentemente, já está preparado para atuar, ocupando o cargo que era de Rui Costa. Ele não foi efetivado, mas se deixar boa impressão até o Mundial, São Paulo pode desistir de vez da contratação do Edmilson para transformar o Rafinha em seu homem forte.